No momento em que se fala de pandemia do coronavírus, a gente sabe que a melhor medida preventiva passa pela informação. Bom, por isso nós aproveitamos nosso espaço aqui no programa Fala Câmara Entrevista, pela TV Câmara Bauru, para receber a doutora Thelma Gobi, vereadora pelo Solidariedade, médica e presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Bauru. Vereadora, obrigada pela presença, por ter aceito o convite para conversar conosco sobre esse assunto em particular. É um prazer estar aqui com você e com todos os bauruenses. Espero poder contribuir em alguma coisa. A nossa ideia, vereadora, é esclarecer junto à população algumas dúvidas que acabam surgindo, na cabeça da maioria das pessoas e avaliar algumas das principais medidas que vêm sendo tomadas pelas autoridades de saúde. Sobre especificamente o plano de contingência apresentado no último final de semana pela Prefeitura e o decreto do estado de alerta do município assinado pelo prefeito. Como a senhora avalia essas medidas? Olha, eu avalio de forma positiva. Na verdade, se vocês prestarem atenção, as medidas do governo federal, as medidas dos governos do estado e dos municípios, elas têm toda uma lógica, são muito parecidas. O que nós sabemos, viu, Lidiane, é que o coronavírus, ele não é um vírus que apareceu a semana passada, o mês passado ou ano passado. A primeira vez que foi detectado foi em 1960. Em 2002, nós tivemos na China um surto de coronavírus com várias mortes, que teve a síndrome respiratória aguda crônica. Várias pessoas morreram pela síndrome respiratória. Depois o coronavírus reapareceu em 2012. E agora ele reapareceu na China de uma forma muito intensa e comprometendo as pessoas. Aí as pessoas falam, olha, os vírus, quando você tem contato, você não cria uma imunidade. O que acontece é o seguinte, os vírus, eles se modificam de ano para ano. E é fácil da gente entender por que a gente toma vacina contra a gripe todo ano. Porque as vacinas são feitas dos vírus do ano anterior. Aí te deixa com uma imunidade para aquela cepa de vírus. Mas ela vai deixando o organismo mais apto a fazer seus soldadinhos, que são os anticorpos, para lutar contra os vírus. E com o coronavírus é a mesma coisa, mas às vezes ele sofre uma mutação gênica e vem de uma maneira muito agressiva. E essa forma agressiva, ela ocorre quando você tem um longo período de tempo sem ter a presença desse vírus. Porque você tem praticamente todos os jovens e as pessoas de meia idade sem nenhum contato com o vírus e sem nenhuma informação para se fazer os anticorpos. Então ele vem de uma maneira mais agressiva. E falando das medidas, as medidas de higiene, elas são as principais. A gente tem que entender que o simples ato de lavar a mão de forma adequada e com uma frequência maior, você vai inibir mais ou menos em torno de 50% a 60% a forma de contágio. É o que não tem como, mas lavar a mão não é esfregar uma mão na outra. Quando você vai lavar a mão, você lava o dorso da mão, você lava as palmas, você deve abrir os dedos, você deve lavar o polegar e deve também lavar a face externa entre os dedos. E uma coisa que quase ninguém lembra, você tem que lavar os punhos, que ele tem um contato muito direto com as mãos. Essa é a forma que o médico lava a mão, principalmente os cirurgiões. Mas essa é a forma de você limpar toda a superfície da mão. E por que os punhos? A gente tem muito contato com os punhos. Você encosta na mesa, você vai pegar alguma coisa e encosta. Então, é uma maneira adequada. Então, esse ato de lavar as mãos resolve bem. Ah, mas eu tenho que usar o álcool gel? O álcool gel ele tem que ser a 70%. E o uso do álcool gel, ele tem a mesma eficácia que a água e sabão. Porque às vezes você fala, eu não tenho. É a mesma eficácia. Existem vários estudos ao longo dos anos que foram apresentados e a eficácia de se usar álcool gel ou simplesmente lavar as mãos com água e sabão é a mesma. Uma outra medida da parte de contingenciamento é você evitar locais aglomerados, então proibir praticamente as grandes festas e tirar
as crianças das escolas, né? As pessoas estão achando, às vezes, falam, vou tirar, então vai diminuir o número de contágios. Não. O que acontece é o seguinte, a estimativa é de que 1% das pessoas do estado de São Paulo terão infecção por coronavírus. E você estar infectado, viu, Lidiane, não significa que você tenha a doença. Você pode ser um portador são. Agora, o que pega mesmo é que 1% das pessoas do estado de São Paulo é aproximadamente 460 mil pessoas. Então, nós teremos 460 mil pessoas difundindo o vírus, né? Se elas estão soltas, não estão em programa de contingenciamento, nós vamos ter um pico de surto. Então, nós vamos ter um número muito grande de pessoas tendo a doença manifesta ao mesmo tempo. Aí nós não teremos uma capacidade do sistema de saúde, quer seja público ou privado, de dar atendimento a essas pessoas. Então, quando você faz a retirada dessas pessoas, tira desses ambientes conglomerados, evita que elas vão de ônibus, vão de metrô, se encontrem com outras pessoas, voltem e disseminem essa doença dessa forma, você ameniza a curva de pico da doença. Então, as pessoas, elas vão ter a doença, mas no menor número, em tempos diferentes. Então, vai dar tempo de você dar o atendimento adequado a essas pessoas. Então, essas medidas, elas são fundamentais. A Organização Mundial de Saúde, ela tem deixado claro que as duas medidas são fundamentais, que é os atos de higiene e o contingenciamento dessas pessoas, né? Isso, então, está corretíssimo, corretíssimo. Nós não podemos menosprezar o coronavírus. Nós não podemos menosprezar. E as pessoas às vezes falam, puxa, mas nós tivemos a dengue, nós temos o sarampo, nós temos câncer. Tudo bem, nós não podemos menosprezar isso também. Mas se nós percebermos, o coronavírus, ele tem uma sazonalidade. Ele vai atuar aí num período aproximadamente de 6 meses. Então, é um período curto de tempo, com um grande número de pessoas infectadas, e a gente sabe que, infelizmente, nós vamos ter mortes por conta do coronavírus também. Então, a gente tem que tomar cuidado. Essa mutação a gente pouco conhece, ninguém sabe como ele responde ao calor, ninguém sabe ao certo se a forma de contágio ela é mais intensa ou não. Agora que estão começando a desenvolver as vacinas, começaram os testes em humanos nesta semana das vacinas. E realmente a vacinação é a medida de ouro, né? Porque ela faz a questão da prevenção. Medicamentos específicos também para o coronavírus nós ainda não temos. Nós não temos um retroviral, um medicamento contra este vírus já desenvolvido e comprovado. Também está se fazendo a busca. Então nós não temos muita escolha. A prevenção, que é a higiene e o isolamento, tirando esses grupos de massa, podem fazer com que a doença na nossa cidade, no país todo, venha de uma forma mais amena e com menos transtorno para a população. Vereador, uma grande dúvida das pessoas diz respeito aos sintomas que se assemelham aos de uma gripe comum. Mas é importante a gente ressaltar isso, a gravidade de toda essa situação está ligada à falta de imunidade, como a senhora colocou, já que não temos vacinas, e o vírus que está sendo transmitido é uma mutação, né? É uma forma nova aí que se propaga, que se transmite, e a dificuldade do sistema de saúde, especialmente público, de receber esses pacientes. E olha, nós temos um agravante, né? Porque as pessoas que vão procurar o sistema de saúde são as pessoas que vão ter a doença numa fase grave. E quando precisarem de cuidados hospitalares, na verdade, elas precisam de cuidados de terapia intensiva, porque elas desenvolvem uma síndrome respiratória, então há necessidade de intubação e necessidade de respiradores. Nós podemos, aqui não tem nada a esconder, a nossa cidade tem um déficit imenso de leitos de UTI, não só Bauru, como todo o estado de São Paulo. Então, está se fazendo forças-tarefas para se improvisar UTIs. E os locais onde eles vão improvisar vão ser os centros cirúrgicos. Aqui em Bauru, eu acho que
está na hora do hospital da USP, hospital lá do Centrinho, tomar uma atitude. Nós temos, se eu não me engano lá, são mais de 20 leitos de UTI montados e parados. Está aí um local que poder-se-ia usar como uma retaguarda. E um local onde você consegue ter um andar inteiro isolado só para isso. Então você pode fazer simplesmente toda uma entrada controlada, uma saída controlada com a higienização das pessoas para evitar a transmissão lá para frente. Então o Bauru precisa ficar alerta e não esquecer desse local como uma porta de uso e não somente os centros cirúrgicos. Eu até fiz um comentário, nós vamos suspender a cirurgia eletiva. A cirurgia eletiva no Brasil demora 2 anos para o cara chegar na cirurgia. Agora você chega e suspende. Agora, se não tiver, tem que suspender mesmo, porque o corona é grave, é grave. Eu acho que uma coisa que nós poderíamos dizer é o seguinte, que você perguntou dos sintomas. O Ministério da Saúde aponta da seguinte forma, é febre mais tosse seca ou coriza ou dores no corpo. Então você tem que ter um somatório, é a febre mais um desses sintomas. E mais ter tido contato com alguém que já está diagnosticado como portador do coronavírus ou ter vindo de uma região que a doença está manifesta. Itália, Estados Unidos, China, agora está na Europa inteira. Então, esses pacientes são pacientes suspeitos. Quando você tem esses pacientes suspeitos, aí você vai para o diagnóstico laboratorial e para o isolamento comunitário, que é em casa. Quando você tem uma suspeita simples, Lidiane, só com a febre, a tosse, e se o profissional da área de saúde tiver alguma dúvida, você faz o isolamento comunitário e o período de incubação desse vírus, ele é em torno de 2 a 14 dias, com uma média de 5,2 dias. Por isso que se fala que na dúvida, mas sem esses fatores totalmente expressos, você faz o isolamento por 7 dias, para ver se vai manifestar ou não. Agora, se a pessoa teve contato realmente, ou veio de uma região marcadamente com epidemia, você isola por 14 dias, né? Agora, o que é pandemia, né? Nome bonito, né? Pan é de total, de cheio. Você disse que você tem uma pandemia quando você tem essa doença em todos os continentes. Nós já temos o coronavírus em todos os continentes, né? Por isso essa importância, essa divulgação. E uma situação que a gente fala, às vezes a pessoa tem uma viagem, pagou, mas um grande meio de contágio de viroses é avião, né? Por que você tem uma pandemia tão fácil nos dias de hoje? Porque o vírus anda de avião. Rapidamente você sai dos Estados Unidos, vem para o Brasil, rapidamente você sai do Brasil, vai para a Itália, para Portugal, para a Alemanha, né? Então você não tem mais aquele confinamento. É rapidinho, 5, 6 horas você sai de um continente para o outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado e lembrar o seguinte, nós já temos casos de coronavírus em jovens. E segundo o presidente da Organização Mundial de Saúde, hoje de manhã, acho que 6h30 da manhã, eu estava ouvindo uma notícia, nós já temos mortes em jovens na Europa. Então, ele compromete todas as pessoas. O que a gente tem que ver é assim, existe um grupo mais sensível a pegar a doença, que são as pessoas da terceira idade, né? As pessoas acima de 60 anos. E tem uma sensibilidade maior ainda quando existe uma doença que a gente diz assim, uma comorbidade, uma doença acoplada. Pessoa com mais de 60 anos, que tem diabetes, pessoa com mais de 60 anos, que tenha uma síndrome da imunodeficiência, um HIV, uma pessoa com 60 anos que tem um câncer, que usa imunossupressor, que tenha doenças como hipertensão, doenças renais, tornam essas pessoas mais sensíveis a contrair o coronavírus. Vereadora, ainda dentre as medidas apresentadas pela Prefeitura de Bauru no seu plano de contingência para a doença do coronavírus, além da contratação de alguns médicos que foi anunciada,
foi estabelecido também um caminho para esses pacientes que apresentarem os sintomas da doença. Então, quem estiver com suspeita do coronavírus deve procurar inicialmente as unidades básicas de saúde durante a semana e as UPAs aos finais de semana. O tratamento prioritário dos casos suspeitos foi estabelecido nas UPAs. A rede municipal de saúde está preparada, na opinião da senhora? Nós comentamos agora sobre a questão dos leitos hospitalares, né? A falta de leitos de UTI é um problema histórico na cidade de Bauru. Como é que a rede básica e a rede municipal de saúde poderia trabalhar com esse problema? E os pacientes que têm sintomas leves devem de imediato procurar alguma unidade de atendimento? Devem se resguardar? Qual deve ser o procedimento? Olha, o grande problema é a corrida ao serviço de saúde. Quando tem uma corrida ao serviço de saúde, você deixa de dar o atendimento a quem realmente precisa. Então, como eu gostaria de fazer uma colocação aqui, 80% de todas as pessoas que forem infectadas pelo coronavírus vão ter a doença de forma leve, sem nenhum comprometimento maior à sua saúde. E que o tratamento é sintomático. É tomar bastante água, não ficar em locais aglomerados, tomar medicação para febre. Então, essas pessoas não têm que se dirigir. As pessoas que têm que dirigir a um serviço de saúde, que ir a um serviço de saúde, são as pessoas que vão ter febre muito alta, persistente, que não cede, e mais alguns sintomas associados. Febre, coriza persistente e, principalmente, se teve contato com pessoas que teve o coronavírus ou que viajou para esses locais contaminados. Ah, doutora Thelma, a senhora está dizendo que não é para dar atenção para toda a população. Não é isso. Não é isso. A gente tem que dar atenção, mas tem que entender que existe uma capacidade de atendimento. E se existir uma corrida de forma desnecessária, as pessoas que realmente precisam do atendimento não vão tê-lo. Então, o que a gente diz é o seguinte: sintomas leves, fica em casa, observa. Como a gente faz? A criança tem uma febrinha, a gente não corre no pediatra, a gente observa um pouquinho, né? Eu costumo dizer o seguinte, que neném, ele tem uma virose, um mês sim e o outro também. A gente diz o seguinte, que um neném saudável, ele tem de 6 a 8 viroses no ano, então é um mês sim e o outro também. E nem sempre você sai correndo. É a mesma coisa. Sintomas gripais leves, fique em casa. Por uma questão de respeito, procure, arruma seu atestado, não vá, arrume uma dispensa, não vá expor familiares seus e os outros. Mas a procura para o serviço de saúde, ela deve vir com sintomas mais importantes, mais graves, de forma mais enfática. Febre alta e tosse e coriza de forma significativa. Vereadora, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu como protocolo para os países a realização de exames em todos os pacientes que procurarem os serviços de saúde com sintomas do coronavírus. No Brasil, as autoridades de saúde optaram por uma medida diferente, que é só realizar os exames nos pacientes com sintomas mais graves. O nosso país corre o risco de ter subnotificação da doença? Olha, o mundo inteiro terá subnotificação da doença, não somente o nosso país. Na verdade, a Organização Mundial de Saúde ontem mudou a sua forma de protocolo, porque ela também só estava fazendo o exame nas pessoas com sintomatologia bastante manifesta, né? Eu vou dizer uma coisa, nem o Brasil e nem eles têm kit de exame para fazer para todo mundo. Nós começamos a fabricar isso agora, nós não temos essa demanda. E se pensarmos na quantidade, no número de pessoas que a Itália tem e no número de pessoas que o Brasil tem, é uma analogia totalmente diferente. E se você fizer o exame e na forma leve e der positivo, você não muda a forma de tratamento. Então, a realização do exame em todos, ela não vai modificar a forma de tratamento. Então, a gente tem que ter realmente, para as pessoas com a doença manifesta, não está errado. Se tiver kit para todo mundo, normal. Vamos lá para a praça, vamos fazer kit para todo mundo. Aí você talvez até minimize mais ainda o número de pessoas infectadas ao mesmo tempo, mas nós não temos isso. A gente tem que entender o seguinte, existe o ideal e existe aquilo que dá para fazer.
E aqui no Brasil nós estamos fazendo o que dá para fazer, mas com segurança. Isso não vai interferir na forma de tratamento e muito menos na evolução da doença. É isso que a gente tem que deixar claro, porque senão começa a dizer, no Brasil tudo é feito de uma forma que se dá um jeitinho. Não, tecnicamente falando, é o suficiente você testar as pessoas que têm uma probabilidade maior de ter o coronavírus. Doutora Thelma, sobre essa corrida das pessoas atrás de itens de higiene, como álcool gel, agora as máscaras que já estão em falta no mercado ou estão sendo vendidas aí a preços altíssimos, existe uma grande preocupação com relação à população de baixa renda que não vai ter acesso a esses itens. É possível o poder público fornecer? A gente sabe que apesar da dificuldade de encontrar esses produtos no mercado, né, existe uma possibilidade que é manter o contato direto com os fornecedores para que esses produtos sejam distribuídos de graça para essa população e que outras medidas podem ser tomadas como forma de assistência social às pessoas de baixa renda? Na verdade, o ideal seria que o poder público distribuísse, mas não adianta só distribuir. Você tem que fazer a visita social, verificar o local que essas pessoas vivem, ver se elas têm o mínimo de condições de higiene. Você dá álcool gel, como foi dito na tribuna, e você tem 5, 6 pessoas morando, dormindo no mesmo espaço. Então, fica difícil. As medidas teriam que ser a longo prazo para serem efetivas mesmo. As pessoas têm que ter uma casa decente, água encanada, esgoto, tudo isso. Mas, quando você não tem, o ideal mesmo seria que se distribuísse sabão, se não pode distribuir álcool gel, e ensinasse essas pessoas a lavar a mão de forma sistemática e lembrar o seguinte: eu lavei a mão e passei a mão no meu olho logo em seguida, passei a mão no nariz ou passei a mão na boca, não resolve nada. A questão da máscara. A questão da máscara é o seguinte: você vai colocar a máscara aqui na orelha, você colocou a máscara e pegou na máscara, acabou. E a máscara, ela tem uma durabilidade máxima, essa máscara simples, em torno de 2 a 3 horas. Se fala em 2 horas e meia para trocar a máscara. Então, é uma situação que eu acho muito difícil. Mas o que está acontecendo é o seguinte: é um desespero. As pessoas estão enchendo a sua casa de álcool gel e estão deixando outras pessoas sem o álcool gel. Vai sobrar álcool gel na casa dela e o outro que precisava ter o álcool gel não tem e vai passar doença para eles. Então a gente precisa ter bom senso. Quanto eu vou usar de álcool gel? O mundo não vai acabar amanhã. Nós estamos vendo corrida no supermercado por causa de comida. Eu fico impressionante. Eu estava em São Paulo no sábado, fui lá ver meu filho. Olha, eu fiquei impressionada do tamanho da fila no supermercado. Eu sempre vou lá de domingo para comprar as coisas para deixar para o meu filho. Nossa, eu falei, meu Deus, acho que vai acabar o mundo. Os carrinhos cheios, as prateleiras vazias, o supermercado não dando conta de repor. Isso porque em São Paulo o número de infectados é maior, né? Mas, gente, não se justifica, não se justifica. Você está tomando uma atitude equivocada. Existe um pânico, né? A gente tem a doença e temos um pânico junto com isso. Se o pânico resolvesse, diminuísse o número de infectados, eu ia dizer, entremos em pânico, vamos ficar desesperados, vamos para a rua, vamos gritar, vamos correr no mercado, mas não resolve. O que resolve é você ter bom senso, ter as medidas de higiene, lembrar que não adianta só lavar as mãos, depois tem que passar álcool gel nas fechaduras, você não deve compartilhar copos, talheres, não deve compartilhar uma coisa interessante, toalha de rosto. É o momento de cada um ter a sua toalha de rosto. Não é para ter uma toalha de rosto como a gente tem, uma toalha de rosto para todo mundo na mesma casa, né, no banheiro, ou uma toalha de rosto no banheiro de visitas. Nesse momento, o ideal é ter os papéis descartáveis, né? Então, essas medidas que vão ser importantes. A questão social é uma questão que o Brasil tem que resolver, mas agora, nesse grupo de risco, a gente tem que minimizar. Aí o poder público tem que atuar mesmo. Tem que dar sabão, tem que verificar se tem água, verificar ali
os comunicantes, distribuir álcool gel. E uma coisa eu acho que eu não vi, e até cheguei a conversar com o prefeito e com o secretário de saúde, nas nossas rodoviárias. Todo mundo que desce do ônibus tinha que ser abordado e receber um sachêzinho de álcool gel e para ele fazer a higienização das suas mãos. Porque ele está vindo de outros lugares. E está vindo de um ambiente contaminado ali, né? Não vou dizer contaminado, um ambiente onde tinha várias pessoas, a gente não sabe o que está acontecendo. Inclusive o vereador Manuel Luzila sugeriu na tribuna, na sessão dessa semana, um monitoramento das fronteiras dos municípios. Como a senhora avalia essa sugestão? É uma sugestão interessante. Agora, eu acho que nós não temos preparo cultural para isso, né? Eu acho que a hora que você fizer isso, vão dizer que está cerceando a liberdade de imprensa, a sua liberdade de ir e vir, estão querendo fazer uma ditadura. E nós não temos aqui na nossa região nenhum caso de doença manifesta. Não vejo motivo de não fazer, mas tecnicamente falando, não é a hora. Porque nós não temos o porquê. O que tem que fazer mesmo é a questão de orientação. E a própria empresa de ônibus poderia ser alertada pelo município que ela fizesse. Cada pessoa que entra no ônibus poderia fazer a higienização das mãos e receber uma máscara para durante a viagem. Saiu, tira a máscara, joga no local de descarte adequado e faz a higienização das suas mãos novamente até chegar no local. Eu acho que isso seria uma medida factível, de baixo custo e importante do ponto de vista epidemiológico. Com relação à utilização de medicação pelos pacientes que apresentarem os sintomas leves da doença, do coronavírus, e se mantiverem em isolamento em casa, existe alguma contraindicação? Não, nenhuma. É diferente, por exemplo, da dengue, que você pode ter a forma hemorrágica, que você pede para não usar o ácido acetil salicílico, porque, popularmente falando, ele afina o sangue. A questão do coronavírus, nós não temos nenhuma contraindicação formal com relação aos medicamentos. E tratamento de virose é sintomático. Se tem dor, um medicamento para dor, febre, um medicamento para febre. Lembrar de ter uma alimentação adequada e a hidratação correta. Essas são as recomendações para qualquer virose. Já que nós vamos ter que passar por um momento mais conturbado nesses próximos 6 meses, a principal orientação para a população é essa mesmo, né, vereadora? Não tem nada. Pode ser até que surja. Hoje eu também eu abri lá o Journal of Infectology, o jornal de infecção, e eles já estão falando de uma medicação que já descobriram uma coisa que in vitro bloqueia o vírus. E vão começar a testar em humanos. É uma questão de tempo. O mundo inteiro está empenhado em combater o coronavírus. Então, quando o mundo inteiro está empenhado, não é o Brasil e nem nós que vamos relevar a importância do coronavírus. Bom, a gente está quase meia hora de entrevista e agradece a presença da vereadora Thelma Gobi do Solidariedade, que é médica, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Bauru, esclarecendo várias dúvidas, né, que acabam ocorrendo aí no dia a dia, na maioria das pessoas, nesse momento em que se fala de pandemia do coronavírus e o número de casos aumentando já no Brasil. Vereadora, obrigada pela presença e pelos esclarecimentos aqui ao nosso telespectador. Eu que agradeço e espero ter sido aproveitável para você que nos ouve e nos assiste. Muito obrigado. Obrigada a você também pela sintonia. Se cuide. Até a próxima.